Pois não. Tá lindo daí. O que é que o senhor quer? Queria bater um papo com o senhor, tem como? Uma camisa festiva. Não é? Eu ia perguntar, mas agora é tarde demais. Acho que é um pouco tarde demais. Ainda bem que você tá com outro tom. É uma camisa meio verão, meio Rio de Janeiro. Camisa festiva, achei uma coisa feliz. Não, ninguém falou nada, só você. Ninguém falou. Eu pedi pra ninguém comentar nada pra te constranger. Eu fiquei assim na dúvida, será que eu vou com uma camisa mais neutra? Eu falei, não, eu vou com essa aqui. Que representa mais o quê? Você? Não sei. Você é essa camisa. Eu acho que na pós você muda a cor. Eu vou mudar a cor. Dependendo de como for a entrevista, a gente muda a cor da camisa. Tá bom. Vamos lá. Ei, que legal. Que bom te ver. O espelho está no ar. Eu fiquei tanto na dor. Eu ganhei essa camisa antes do Réveillon e nunca usei. Falei, resolveu usar hoje, não entrevista. Veras, vamos falar do seu início. Ai, meu Deus. Sua família é circense, não é isso? Veio de circo e você começou a lidar com arte lá nesse momento, não é? A minha família... Eu falei, meu Deus, passaram um briefing erradíssimo por lá. Você tá de sacanagem. Eu faço essa pergunta em todos os programas, eu não sei mais como fazer de outra forma, eu resolvi mentir. Minha família de circo é Pra ver se maravilhosa. engrena. Não, eu falei, será que ele confundiu circo com Ceará? Porque minha família é do Ceará. Começa com C, então vai daí. Começa com C, então vai daí, exatamente. A família é do Ceará, não tem nenhum artista na família. Sim. Eu tenho histórias do meu avô, pai do meu pai, que era repentista. Sim. E contador de Faz piadas. um repente. Eu tô aqui no lado aquele que não sabe, né? E não sei mesmo, não herdei isso dele, até porque eu não o conheci. Se eu tivesse o conhecido, talvez eu tivesse herdado isso. Mas meu pai me contava que ele contava piada na roda dos amigos, da família, mas eu não tive o prazer de conhecer meu avô, que o nome dele era Raimundo. Onde é que nasce o desejo de trabalhar com arte em você? Eu sempre fui apaixonado por televisão. E aí, na televisão, eu lembro que a minha infância foi muito marcada por assistir televisão. Sim. Então, era sempre programa de humor. Coincidentemente, às vezes via a novela porque minha mãe estava vendo, meu pai estava vendo, o jornal também porque eles estavam vendo, mas quando eu ia ligar a televisão para ver alguma coisa, era sempre ligado aos Trapalhões, aos programas do Chico Anísio, do Jô Soares, Gordo e o Magro. E aí depois eu fui levando isso meio para a escola. Chama-se suspensão na escola. E aí eu ficava imitando os professores, ficava imitando os colegas. Eu levava coisas que eu via na escolinha do professor Raimundo. Sim. Para a aula, para a sala de aula. Quando eu terminei o 2º grau, eu falei, cara, eu vou fazer alguma coisa ligada a isso. E entrei na escola de teatro. E aí na escola de teatro, que é onde eu aprendi, errei, fiz aula de tudo que eu podia fazer, era uma espécie de faculdade mesmo, que era um curso de 2 anos, 2, 3 anos. Acho que foi daí, cara. E aí a velha frase clichê do que o bichinho do teatro me mordeu, eu falei, opa, dá pra viver disso. Quantos anos você tá agora? 38. 38 anos. Isso. Na época em que você começou a trabalhar com arte, o humor estava em que estágio no Brasil? Quando eu comecei a trabalhar foi em 99. Sim. Acho que ainda tinha um humor da caricatura, o humor de personagem, que ainda existe, mas eu acho que, se a gente for falar de televisão, só tinha isso. Sim. Tinham poucos sitcoms, tinha talvez os normais, um Sai de Baixo, que também era personagem, mas tinha muito forte a cultura do Zorra Total. Certo. Né? Do tradicional, Zorra Total, não esse que está no ar agora. A Praça é Nossa, esses programas mais de humor clássico, tradicional. Então acho que estava nesse momento, num humor que ainda era considerado... Politicamente incorreto, eu acho que o humor sempre é. Né? Acho que o humor é sempre incorreto, o humor vai sempre contra.
Só que, com certeza, nesses últimos anos, se a gente for pensar de 99 para cá, de 2000 para cá, o humor mudou muito. Porque o mundo mudou muito. E ganhou um outro status também, né? Ganhou um outro status. É a frase do Ceilão que eu adoro, né? Que antigamente um jovem queria ser de banda de rock, hoje em dia quer ser humorista, É verdade. né? É um outro status. É verdade. Mas o seu desejo era já trabalhar com humor naquela época? Não, era ser ator. Era ser ator. Eu estou respondendo suas perguntas. Exatamente. Eu conversei aqui com o Lázaro Ramos. Não, era exatamente isso. Eu queria trabalhar com comunicação. Ainda naquele início ali, quando eu estava me formando, 99, 98, eu queria trabalhar com comunicação. Eu não sabia ser exatamente com jornalismo, humor, atuar, apresentar, escrever. Eu não sabia muito bem o que era. Só que o humor estava sempre muito presente em tudo que eu fazia. No namoro, na vida, em casa. E eu fui reparando aquilo, falei, cara, eu acho que... E o humor foi meu cartão de visitas. Certo. Foi a minha porta de entrada para o trabalho de ator. Qual foi o seu primeiro trabalho de expressão, assim? De expressão no teatro, que eu posso considerar que me lançou, foi o Falando a Veras, que é um stand-up comedy que eu fiz durante 10 anos. Pois é, então você já começou se lançando no stand-up num trabalho solo. Num trabalho solo. Você tinha noção do risco, do perigo que é isso? Nenhuma. A gente nunca tem, né, Lázaro? A gente nunca tem noção. Eu não tive coragem até hoje. Eu ainda não pisei no palco sozinho. Sozinho? Nunca. Eu lembro que quando eu fazia rádio, cara, fazia Rádio Tupi. É bom deixar claro que não é TV Tupi, era Rádio Tupi. Porque quando eu falo Rádio Tupi, as pessoas, você trabalhou na Tupi? Eu fiz um programa. Na rádio. Uma Rádio Tupi, eu fazia um programa lá cobrindo férias de um grande amigo meu que é comediante também, o Maurício Manfrini, que é um ótimo comediante. Ele sempre falava, cara, monta teu show solo. Monta teu show solo. Eu falei, que isso? Tá maluco? Eu vou fazer sozinho? Louco. Aí ele, eu te ajudo a juntar o material e meio que te dirijo. E aí fizemos um show numa lona cultural no interior do Rio, depois foi fazendo mais um, aí fez na festa de um corporativo de uma empresa, e o negócio foi ganhando corpo, e eu fiz esse espetáculo durante 10 anos, e foi o espetáculo que talvez tenha me levado para a TV e que me fez ter outros convites. Mas a TV foi antes do Porta ou o Porta antes da TV? A TV foi antes do Porta. Você fez TV antes do Porta? Eu fiz TV antes do Porta. Curioso, eu tinha a sensação de que o Porta era assim, o stand-up, depois o Porta. Não, foi o stand-up, o teatro. Sim. Eu fiz o Zorra em 2009. Sim. Quando eu entrei no Zorra, eu fiz um quadro com o Agildo, nosso saudoso Agildo Ribeiro, onde ele fazia um mafioso italiano que tinha o filho gay. Então, até esse humor também, talvez não seja um humor que seja tolerado hoje, né? E que na época é ótimo, foi 2009 isso. Mas as coisas estão tão rápidas, né? Mudam muito rapidamente. Então, eu fiz esse quadro com a Gildo, fiz o quadro das crianças e entre outros quadros que eu fiz no Zorra até 2013. Sim. O Porta é 2012. Ele começou em 2012, Sim. Eu fiz os 2 primeiros anos do Porta e depois, por questões contratuais com TV, eu tive que me afastar e ficar fazendo só de vez em quando e não de forma fixa. Mas você não teve medo de abandonar o Porta? Porque o Porta, quando ele surge e que abre espaço para tantos humoristas, ele mostrou-se uma nova possibilidade Sim. de se comunicar através do humor, de ganhar um dinheiro sem depender da televisão. Sim, sem dúvida. Eu acho E você saiu, inclusive, no auge. Eu saí no auge. Quando o Porta deu aquela estourada, tinha aquele cara ali, ele saiu. E foi muito meteórico o sucesso do Porta. Nem os próprios sócios esperavam que ia dar tão certo. Estamos falando Porta só, Porta dos Fundos. Porta dos Fundos. Você não era sócio, você era convidado. Eu era convidado, eu era ator, contratado da galera, mas ainda era uma coisa meio... Vamos fazer uns vídeos pra internet? Vamos. E todo mundo tinha as suas carreiras paralelas. Sim. Só que o negócio foi ganhando, viralizou demais. E eu fiz os 2 primeiros anos do Porta, que também eram muito fortes. E eu saí em 2014. Só que em 2014 o Porta ainda estava, né, e está até hoje ainda. Mas eu não tive medo, porque eu não sei se é uma característica da minha carreira. Eu gosto de experimentar novas coisas. E como eu já estava na TV Globo, uma oportunidade de fazer o programa ao lado da Fátima Bernardes, ainda no Zorra, com possibilidade de fazer outras coisas na própria emissora, recebendo convite de cinema, e o Porta também era algo que já tinha me feito feliz. Sim. Falou, opa, já acho que cumpri minha missão aqui. E sinto saudade até hoje. A gente sente saudade dos trabalhos que a gente fez, né? Agora você tem um começo também, que é assim, você estava num lugar onde várias pessoas que trabalham com humor querem chegar. Quando você me fala que começou com stand-up, é um lugar de prestígio, é um lugar de bons rendimentos financeiros. Sim. E, de repente, você subverte essa lógica. Porque
possível ficar rico com stand-up hoje em dia. Não é todo mundo que fica, mas é um lugar que rende muito dinheiro. Ou pelo menos teve uma fase que se ganhava muito dinheiro. Você, de repente, abre mão disso e você vai percorrendo outros caminhos, buscando outros personagens em novelas, trabalho como apresentador, o cinema, que é um capítulo que eu acho que a gente vai falar mais daqui a pouco. Mas de onde é que vem isso? Isso é uma escolha burra? Você quer ser pobre? Não, eu já ganhei muito dinheiro na minha vida. Entendi. Né? Dá para comprar camisas como essa que são uma fortuna. Camisa linda, importadíssima. Cara, não, assim, o stand-up, eu ganhei bastante dinheiro com o stand-up. Uhum. Mas eu acho que eu peguei um boom do stand-up que já não existe hoje. Não, a cena não tá mais assim. Não, a cena não tá mais assim. A gente, por volta de 2010 a 2014, talvez eu esteja chutando mal, mas é por aí, teve um boom de comediantes e stand-ups e espaços abrindo horários para stand-up. Se você olhar para o Rio de Janeiro hoje, praticamente não tem. Essa cena se resume muito a São Paulo, que ainda existe e tem poucos clubes de comédia. No Rio de Janeiro você não tem um clube de comédia. Sim. Como tem em São Paulo 2, 3 ou até mais. Mas nacionalmente esse boom já não é a mesma coisa. Então acho que eu cumpri também essa missão. E é também uma característica da minha carreira, e acho que da grande maioria dos artistas, de sair daquela zona de conforto. Você é um exemplo disso, né? De fazer várias coisas ao mesmo tempo. Aí, quando muito filho, né? Muito filho, né? Escola papagaio. Eu estou juntando para isso, inclusive. Para filhos. Então, eu acho que eu adoro essa diversidade que a profissão te oferece. Então, se você puder escrever, dirigir, fazer stand-up, fazer um drama e fazer uma novela, eu acho isso um grande barato da profissão. Já que você é comediante, conta uma piada. Mentira, intervalo. Angel, Viana, Ovo, Casenga, Bois, Marçal, Sambizanga, Calemba 2. Um buraco com meu nome, Jari de Arraes, Carité. Meu cabelo é meu curto elo com a minha identidade. Não posso correr um continente, nadar um oceano. Penteio as ondas do meu cabelo, buscando um cais de descanso. Em seu livro de estreia na poesia, a escritora e cordelista Jari de Arraes dedica seus poemas àqueles que ainda não encontraram o seu grupo, a sua matilha. Um buraco com meu nome, Jari de Arraes. Toda vez que vai se entrevistar um humorista, o assunto fica meio em torno de politicamente correto, o tipo de humor a fazer. A gente vive esse tempo que, para falar de humor, esses temas se apresentam fortemente, o politicamente correto. Exatamente. E tal. Eu mas acho boa a discussão. É boa a discussão, mas às vezes eu fico com vontade também de pensar, de tentar conversar sobre coisas que inspiram. Assim, o que é que faz a gente rir? Sim. Né? Por que é que a gente ri de umas coisas e não ri de outras? Só que essa é uma reflexão tão filosófica e tão subjetiva que às vezes não sei se tem resposta. Você teria resposta para isso? Do que faz rir, eu acho que o cotidiano é a grande matéria-prima. Pode estar sendo bem vago eu falar isso, né? Sim, totalmente. Totalmente uma vago. resposta ruim. Mas eu te fiz rir. Não, mas é engraçado, porque a observação do cotidiano, quando ela é sublinhada pelo humor, ela tem graça. Quando você olha a vida com ironia, quando você não leva nada muito a sério, tirando os boletos para pagar, né? E eu acho que isso sim, mas é porque isso que você está falando do politicamente correto é um assunto recorrente, né? O tal do limite do humor. Eu queria saber qual é o limite de se perguntar qual é o limite do humor. É uma pergunta que eu tenho. Também é uma pergunta, porque... Mas eu acho que isso tudo tem a ver com outras transformações sociais, né? Sim. Das pessoas estarem agora lutando pelos seus direitos, o humor entra nisso. Vamos falar de cinema? Vamos falar de cinema. Tubarões de Copacabana, seu primeiro filme. Você falou que ia falar de cinema. Eu não vi o filme, tá na pesquisa. Cara, eu não vi o filme. Isso tá na pesquisa. Que pesquisa? Tá na pesquisa. Nada contra esse filme, aos meus colegas que fizeram comigo. Eu nem lembro o que eu fiz nesse filme. Era um filme BO, baixo orçamento, mas era BOO. Baixo orçamento, alguma coisa assim. Eu nunca vi esse filme, acho que esse filme nem foi lançado, cara. Tinha uma temática de surfista, de mar. Eu não lembro. Você cara. fazia um surfista. Eu fazia um bêbado.
Era isso, eu fazia um bêbado, era uma Copacabana. participação, um bêbado de Copa. Um bêbado da Siqueira Campos ali, sabe? Vamos falar de Cinderela Baiana? Vamos falar. Mas aí o seu primeiro longa que você protagoniza é o Copa de Elite, né? Copa de Elite, esse Copa de filme eu Elite, adoro. É um sim. filme bagaceira pra caramba. Uhum. E faz parte de uma geração de humor no cinema que a gente quase não fez, que é a paródia. Uhum. A gente, naquela época, estava vivendo um momento tão legal de cinema nacional a ponto de se fazer uma paródia do próprio cinema. Sim. E a gente fez o Copa de Elite, que foi um filme delicioso de fazer, uma paródia do Capitão Nascimento, com outros filmes, tinha paródia do Nosso Lar, tinha paródia de Minha Mãe é uma Peça, tudo no mesmo filme, em cima da Copa do Mundo realizada no Brasil. E foi uma delícia de fazer. E você falou do momento que o cinema brasileiro vivia, né? Hoje em dia Sim. tá um pouquinho diferente, né? Tá. Será que vai acontecer com o cinema agora? Inclusive as comédias no cinema. Qual é a sua intuição? Eu sou um otimista. Acho que eu já fui mais. Naquela época o cinema estava vivendo uma fase muito legal. Mas hoje, diferente daquela época, acho eu, que nunca se produziu tanto. Sim. Hoje em dia tem muito filme sendo feito e sendo lançado no Brasil. Talvez não, com certeza menos público indo. Então é um paradoxo esquisito, né? Porque se produz muito, perto do nosso sonho de realmente ser uma indústria, só que o público não está indo. Eu não sei se é pelo streaming, se é pela crise financeira, porque as pessoas estão com medo da violência, pode ser tudo isso junto, um pouquinho de cada. E são filmes que quando passam na televisão ou vão para o streaming, tem uma grande repercussão. Tem uma grande repercussão, exatamente. Já passei por isso, de filmes que não foram tão incrivelmente bem no cinema e que é um dos mais acessados, alugados, comprados no streaming. O jogo vai começar. O pai, no centro do estádio, espera confiante. Como é que o Filho Eterno entra na sua vida? Esse filme, eu tenho um amor por esse filme, Lazinho, porque, primeiro como artista, porque é uma chance de mostrar algo que existe no inconsciente do público, da classe, de que comediante faz só comédia. Ouvimos o apito. Ele vem. Eis o Filho da Esperança. Sabe que dá sorte não ser em dia de jogo? Olha como ele é lindo. Tenho um assunto um pouco delicado para conversar com vocês. Tá tudo bem com ele, doutor? Acabou o jogo! Está desclassificado o Brasil! Não tem nada que a gente possa fazer, não é, doutor? Como assim? Não sei, doutor. Alguma coisa. Consertar ele. Que isso, Roberto? Mas era sempre uma vontade minha de falar assim, cara, eu quero fazer outra coisa. Dentro daquele inquietude que eu tenho, quero fazer outra coisa, e fiquei jogando isso pro universo. Um belo dia, o Paulo Macchilini, diretor do filme, e o Rodrigo Teixeira, produtor do filme, me ligaram, me fazendo um convite, através de uma indicação da Giovanna Macchilini, que me dirigiu numa novela e que me indicou para fazer o filme. E a ideia do Rodrigo e do Paulo era não ter um ator ou um ator menos óbvio para aquele papel. Ele usou esse termo, e eu adorei esse termo, que ele falou, eu queria um ator solar para fazer um papel que pode ser confundido com um vilão, que pode ser confundido com um cara mau caráter. E ele teve esses momentos no filme, esse personagem, porque é um personagem duro, que não aceita o filho que tem síndrome de Down. Mas é um personagem humano. Então ele sofria desse conflito, dessa aceitação ou não do filho. E foi, poxa, usando uma frase clichê, foi um presente, porque é uma delícia de filme, um filme que fala de amor, de paternidade, de preconceito, com a Débora Falabella, que é uma atriz sensacional, que você conhece. É um filme que eu fico até emocionado de falar dele, porque eu adoro esse filme, acho muito importante. E você já está conseguindo escolher os projetos de cinema? Já está conseguindo produzir as histórias que você quer contar? Como é que está esse momento na sua carreira? Eu acho que eu passei por um processo de fazer muito através de convite, o que é uma delícia também, né? Ser convidado para fazer um filme, protagonizando ou não. E venho conseguindo abrir um pouco esse leque de não só fazer comédia, ou de dentro da comédia fazer outros tipos de comédia e também um drama. Mas eu tenho agora a vontade de contar as minhas histórias.
ou histórias que eu realmente queira contar, coproduzindo, produzindo. Acho que eu ainda não tenho maturidade para dirigir, mas amo esse universo de dirigir, de contar história. Mas eu acho que cada vez mais, conforme o tempo vai passando e conforme você vai trabalhando, você quer cada vez mais selecionar os teus projetos e projetos que realmente tenham a ver com o teu olhar. Sim. E esse seu olhar você exercita semanalmente no rádio, né? No rádio. Como é que você lida com isso? Porque precisa ter assunto todas as semanas. Queria saber quais são as pautas que te interessam e que você puxa para ir lá pro programa. E se vale a pena mesmo? Rapaz, já me fizeram essa pergunta de... Caramba, Veras, por que você tá fazendo rádio, cara? Você é louco, você já faz televisão, você faz cinema, teatro. E o rádio, eu já tinha feito rádio, já era apaixonado por rádio. E quando me ofereceram esse programa na Rádio Globo, era dentro de uma nova cara da Rádio Globo, um programa que era meio revista eletrônica, meio Estúdio I, meio revista mesmo, um talk show de rádio. Sim. E é uma delícia, porque a cada programa eu aprendo muito. Então eu não me sinto um apresentador no sentido de comandar aquilo, passar uma mensagem. Eu mais recebo informação, mais aprendo do que ensino. Mas sabe? falando de tudo, Veras? Falando de tudo. Até de política, Até de cultura, de política. De política. Nós fizemos um programa com o Tunico Pereira e o Odilon Wagner, que foi um programa super quente falando de política. Uhum. E a gente fala de sexo. A Regina Navarro Lins foi lá falar de relacionamento aberto. Uhum. A gente fala de música. Como é um programa na sexta-feira, a gente sempre busca trazer uma leveza para o final de semana. Uhum. Então a gente fala de tudo, de assuntos quentes que estão sendo falados, ou de assuntos que nunca deixaram de ser falados, como relacionamento. E aí o leque é amplo. Finanças, a gente fala de finanças. Uhum. Então, eu saio a cada programa... Moda, vocês falam? Moda também. Por isso que eu vim... Esse aqui é resultado de um programa que eu fiz sobre moda. Dizendo que não use esse tipo de camisa. E aí por isso você veio com essa camisa. Eu preciso falar que eu tô falando dessa camisa que eu tô com inveja. Eu queria ela pra mim. Você queria ela? Eu queria essa camisa pra mim. Eu posso te entregá-la suada do jeito que tá. Perfeito. Então vamos encerrar o programa trocando a camisa? Vamos. Vai bombar, gente. Então é isso. O crédito será a gente trocando de camisa. Não sai daí. Fica acompanhando. Vou só me despedir desse amigo querido. Eu amei, tá? Obrigado. Obrigado pelo carinho e amor. Valeu, obrigado. Seu fã. Seu fã. Obrigado. Que beleza. Até semana que vem. O que fazer? Calça não, né? Também? Então tá, então vamos. Não sai daí. Eu te vi na rua ontem e olha, cadê o amor que tu postou? O respeito que compartilhou eu não vi. Pediu-lhe ajuda e você atravessou. Eu te vi na rua ontem e olha, eu não te daria like. Procurei você o post a qual tweetou sobre humildade e não achei. Não encontrei aquela palavra religiosa a qual você compartilhou comigo no grupo do WhatsApp. És um fake de personalidade, copiado e colado, discurso forjado, todo adulterado. Eu acho até que os meus modos esqueceram de ter adicionado. Não basta um filtro na cara, pois é feito também na alma. Tirou foto com roupa a cara, mas entenderam a mão e tu fechou a cara. E logo você, que tweetou sobre dar cara a tapa, deu que nada. A sua militância não passou nem do Wi-Fi de casa. Seu conhecimento escondido dentro do www. Seus textos postados, tudo no Google pesquisados e pronto. Famoso humilde da rede, bombado, gentil no Face, mas na real mesmo tu não passa de um fake. E aí, ela entrou no ônibus e deixou ele pra trás. Mas por que ela não pegou com ele, meu Deus? Porque ela deixa ele com a família dele. Mas por que ela deixa ele de fora? Porque ela é muito sozinha, não quer ficar com ele, sei lá. Mas por que? Pô, assiste o filme, cara, na boa, é um clássico.